Se por um lado viemos e seguimos lutando pelo reconhecimento de nossas diferenças, de cor, de etnia, de gênero, de posição política, por outro lado cresce a intolerância, o ódio, a impossibilidade de diálogo. Impera o nós contra eles. Como chegamos a esta situação? Como virar a página belicosa das relações culturais e sociais de nossa época e renovar nossa aposta no convívio e no pluralismo? O eu e o outro. A difícil arte da convivência nas diferenças. Tema desta série do Café Filosófico. Por que o olhar alheio é tão importante na formação da nossa imagem? Para dar a medida da nossa existência? Por que disputamos a todo momento atenção, reconhecimento, um olhar humanizante? Em que medida essa dependência constitutiva, precária e instável chega a ser mais significativa que a disputa econômica? Ser visto, considerado, reconhecido é, entre as pretensões sociais, a mais rigorosa, na medida em que instaura constantes disputas por existência social. Porque o aumento da consideração dos outros implica a potencialização do nosso sentimento de existir e do valor que nos atribuímos. Tal necessidade de autoapresentação, de fazer-se ver, move-se assim na mesma direção da existência, das funções e das dependências recíprocas, e não pode, por isso, ser reduzida a um ato narcísico. Trata-se, sobretudo, de uma interdependência sociológica e humana, que atrela nosso sentimento de satisfação, felicidade e valor ao outro. Nossa condição humana coincide com o olhar alheio. Foi exatamente a busca pela compreensão dessas questões que me levou até a sociologia, entendida que através de dois caminhos. Primeiro, ela se preocupa com a nossa ligação com os outros, de que modo e por que nós nos ligamos e como a mudança na natureza dessas conexões ao longo do tempo vão elucidar as transformações históricas. Por outro lado, a sociologia também vai entender essa luta por reconhecimento não apenas numa chave da vaidade, mas como algo mais profundo, uma busca por existência. E para dar um pouco mais de densidade e iluminar isso que eu estou dizendo, eu vou chamar para a nossa companhia uma imagem do pintor belga surrealista René Magritte, que em 1937 faz essa pintura intitulada sagazmente de A Reprodução Interdita. Nela a gente está vendo agora um homem olhando diante do espelho, mas ao contrário do que seria natural, do rosto dele se ver de volta refletido, essa imagem lhe vira as costas. Quando eu analisava essa imagem, eu me recordei de uma passagem muito emblemática na obra primeira do Gilles Lipovetsky, A Era do Vazio, em que ele diz que quanto mais a gente faz do eu, objeto de atenção e observação, mais aumentam as incertezas, as inseguranças, porque o eu é um espelho vazio. Outra passagem que também pode nos auxiliar a entender essa imagem está em uma das obras do Shakespeare, Júlio César, escrita em 1599, especialmente num diálogo entre o Cassius e o Brutus. E o Cassius pergunta: Brutus, você consegue ver a sua própria face? Ele responde: não. O olho em si não enxerga, senão pelo reflexo de uma outra coisa. Já o nosso Shakespeare tupiniquim, o Machado de Assis, escreve um conto na mesma direção, intitulado O Espelho, publicado em 1882 no jornal Gazeta de Notícias. E lá ele relata a história de um homem de meia idade chamado Jacobina, reunido num grupo de amigos, que vai defender uma tese no mínimo curiosa. Ele vai dizer: cada um de nós não possui uma alma apenas, mas duas almas. E para uma que, segundo ele, olha de dentro para fora e a outra de fora para dentro. E para provar que ele estava falando a verdade, ele vai se recordar de um fato da sua juventude, quando ele recebe o título de alferes, e toda a cidade, mesmo sua família, passam a tratá-lo muito melhor. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere.
subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Estava a olhar para o vidro quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Lembrou-me vestir a fada de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e... Não lhes digo nada. O vidro reproduziu que então a figura integral, nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. É como se a gente estivesse vivendo aí uma segunda fase do espelho, parafraseando o Lacan, que vai falar da primeira fase do espelho, em que as crianças se reconhecem pela primeira vez. Mas é como se agora, na vida adulta, a nossa imagem estivesse já invariavelmente entretecida pela consideração dos outros e que a gente não pudesse mais restituir essa imagem a sós. É como se essa segunda alma de que fala Machado de Assis atravessasse a primeira. Numa frase bonita da Hannah Arendt, ela diria: ser e aparecer coincidem. Com esse conto, Machado de Assis revela, portanto, uma dinâmica social de como o olhar do outro pode, ora, nos enfraquecer, ora, nos fortalecer. E isso nos leva, se quisermos, a pensar essa sociedade contemporânea do selfie, em que as pessoas se autorretratam o tempo todo, exibem essa imagem numa rede social com múltiplos olhares, mas essas ligações com os outros são mais frágeis. Quem sabe seja essa a razão dessa necessidade quase compulsiva das pessoas se autorretratarem, porque elas não conseguem fixar uma imagem de si mesmas. Quem sabe fosse preciso, para que elas possam se ver, que elas girassem a câmera para o outro lado, no sentido de começar a participar da beleza dos outros. Quando eu falo beleza dos outros, eu não estou falando só no sentido estético, mas no sentido ético, dos fazeres, das artes, da literatura, da pintura, da ciência, para que a gente possa, enfim, se ampliar nos outros. Mas não só nas outras pessoas, mas também a gente pode participar da beleza da natureza. Quando eu pensei nisso, me veio à mente uma imagem bonita que eu quero compartilhar com vocês, do David Frederick, um alemão, que em 1818 pinta esse retrato tão bonito, intitulado O Caminhante sob um Mar de Névoa. Só que enquanto Magritte olha para aquele espelho e vê o vazio, agora o Frederick olha para essa paisagem tão imponente e ele se mimetiza com ela. Ele consegue ver seu rosto refletido nela. Não sem razão, este é um autorretrato. Usando uma expressão bonita do Machado de Assis, é este homem que tem o império de si mesmo. Mas eu vou aproveitar agora a névoa dessa imagem para lançar uma questão contra mim. Será que essa imagem nossa que se projeta agora nos outros e na natureza é tão nítida assim? Porque a gente sabe que nossa relação com os outros e até com a natureza não é tão simples. Eles nunca estão sob o nosso controle e nem sob o nosso completo entendimento. Talvez seja essa a razão da nossa imagem ser tão vertiginosa e tão frágil. E é nessa direção, eu acredito, que quando Rousseau escreve A Origem da Desigualdade entre os Homens, em 1754, ele formula uma frase emblemática. Não existe felicidade sem os outros. Em geral, as melhores e as nossas piores experiências
estão vinculadas às nossas relações com os outros. Um nascimento, um casamento, uma separação, a morte de alguém que a gente ama. Dizendo a mesma coisa pelo avesso, o Jean-Paul Sartre, com toda razão, afirma: o inferno são os outros. Não sei se você sabe, mas essa frase é dita por uma personagem de uma peça que o Sartre escreve em 1944, intitulada Entre Quatro Paredes, que consistia em duas mulheres e um homem presos dentro de um quarto. Qualquer semelhança com a pandemia não é mera coincidência aqui. Eu trouxe para a gente entender essa dupla contradição infernal que a gente tem vivido, que é a do excesso dos outros, que é sufocante, que anula a nossa identidade, mas também da falta dos outros. Eu acho que a pandemia deu a exata medida de como nós nos fragilizamos sem os outros. Porque nós somos seres sociais, ligados por uma rede de interdependências, uma teia. Eu gosto muito dessa metáfora, a ideia da teia social. É como se cada um de nós fosse uma pequena aranha tecendo essas conexões. E as outras pessoas fossem esses nós que nos oferecem afetos e oportunidades. Ou não, porque até as que não nos oferecem afetos e oportunidades profissionais nos forçam a tecer novas e outras conexões. E talvez a mais frágil delas seja a do olhar dos outros. Eu sei que deve ter gente pensando assim, mas eu não me importo tanto com a opinião dos outros, eu nem sequer estou nas redes sociais. Mas eu costumo responder que você pode não se importar com o olhar dos outros, mas com de algum outro você se importa, no sentido de alguém das suas relações afetivas, algum amigo. Quem lindamente faz essa classificação é o meu romancista preferido, Milan Kundera, em A Sustentável Leveza do Ser. Ele diz o seguinte, que nós poderíamos classificar as pessoas em 4 tipos, de acordo com os 4 tipos de olhares que as pessoas precisam. Ele diz, a primeira categoria seria daquelas pessoas que dependem do olhar do público. São os artistas, agora os influencers, as pessoas que estão nas redes sociais. E ele diz, olha, esse tipo de olhar é perigoso, porque fechadas as cortinas, a sua imagem também se apaga. A segunda categoria seriam daquelas pessoas que dependem do olhar dos amigos, das pessoas próximas. Ele até diz que quem escolhe por aí tem mais segurança na vida, que nós sempre teremos alguém do nosso afeto, da nossa família, que irá nos acompanhar. A terceira categoria, segundo Kundera, é tão perigosa quanto a primeira, que são das pessoas que dependem do olhar do ser amado. Ele deixando de te amar, a gente se sente desgovernado, desorientado. E, por fim, o olhar dos ausentes, das pessoas que nós amamos e que não estão mais, as nossas sombras amadas. E foi a crescente busca pela legitimidade desses olhares que nos conduziu a 2 processos de longa duração no Ocidente moderno, que eu vou chamar de uma crescente humanização e uma crescente individualização. É importante a gente lembrar que nem sempre nos foi dado o direito a ter um rosto nesse mundo. Na Idade Média, por exemplo, essa ideia de autoexposição, autopublicidade, autoexpressão seriam vistas com muita estranheza, quase um pecado. Para dar uma ideia do que eu estou falando, eu vou trazer na tela agora uma série de imagens muito comuns no período de Adão e Eva expulsos do paraíso. Um detalhe interessante é que eles não só encobrem a genitália, mas o próprio rosto, como sinal de envergonhamento. É importante lembrar que nesse contexto, os homens e as mulheres viviam esmagados sob a ideia da culpa de um suposto pecado original. Só os papas, os reis e os santos tinham direito a um retrato. Um outro conjunto de imagens, também de outras imagens muito conhecidas das Madonas, as Marias, que eram as figuras que tinham a possibilidade de ter um retrato nesse mundo. Quanto a nós, réis mortais da Idade Média, nada de direito a retrato. Sobravam
estigmas e estereótipos relativos à cor, gênero e etnia. Eu não sei se você sabe, uma curiosidade, o termo estereótipo ele provém da tipografia. Se tratava de uma técnica inventada pelo francês Firmin Didot em 1794, que consistia em impressões fixas e de baixa qualidade. Eu vou pedir para vocês lembrarem dessas duas informações que eu acho que são interessantes para a gente entender o estereótipo tal como a gente entende hoje. E quem traz esse conceito para nós vai ser o jornalista e escritor Walter Lippmann, na sua obra de 1922, Opinião Pública, em que ele diz: o estereótipo são imagens mentais de nós e dos outros que antecedem o conhecimento das coisas. Em outra passagem, ele diz: primeiro nós definimos, depois nós vemos. Trocando em miúdos os famosos preconceitos, as preconcepções. Mas essa imagem fixa desses sujeitos, de baixa qualidade, por assim dizer, vai sofrer um forte abalo com uma série de acontecimentos sociais. A começar pela Reforma Protestante, que vai questionar o monopólio da Igreja Católica. Com isso também a gente tem um crescimento, um desenvolvimento da ciência e com ela uma dessacralização e uma desmagificação do mundo, uma crescente crítica aos papéis e às funções sociais e com isso o deslocamento dessa imagem hierarquizada em prol da ideia de igualdade e unidade. As imagens também vão testemunhar essa mudança. Na Contra-Reforma, a própria Igreja passa a produzir um conjunto de imagens dos santos mais humanizados, os santos menores. Eu vou trazer agora para vocês uma imagem do São Francisco de Assis, feita pelo Giotto, e na sequência a santa pecadora, Maria Madalena. Essa imagem interessante, a arquiduquesa de Médici encomenda essa imagem para ninguém menos do que Artemisia Gentileschi. Artemisia vai ser uma das pintoras mais famosas, principalmente ela vai inaugurar a mulher no barroco. E o interessante é que a arquiduquesa, que tinha o mesmo nome, chamava-se Maria Madalena, pede então para que Artemisia produza um retrato dela, mimetizando-se a essa santa pecadora, como uma estratégia mesmo de poder se autorretratar. Mas aos poucos, essa necessidade de legitimar o seu autorretrato passa a deixar de ser importante com a emergência de uma nova classe social, a burguesia, e com ela uma nova vontade de retratação. E é interessante que é justo neste momento que surge a fotografia. No próximo bloco... Et je crois qu'il n'y a pas nécessairement contradiction entre la revitalisation des communautés, et donc des identités communautaires, et la dynamique d'individualisation. Durante muito tempo, ter o rosto retratado era privilégio de poucos, bem poucos, que fossem de uma casta religiosa ou social, até que emerge uma nova classe social, a burguesia, e junto com ela, a fotografia. Segundo o filósofo e sociólogo Walter Benjamin, o próprio procedimento técnico levava o modelo a viver não ao sabor do instante, mas dentro dele. Durante a longa duração da pose, eles, por assim dizer, cresciam dentro da imagem. Eu costumo dizer que sempre a técnica acompanha essas mudanças das relações sociais. Os famosos cartes de visite, que eram fotografias feitas em estúdio naquele período, mas essas imagens, elas são de alguma forma sintoma de um novo arranjo social em que as pessoas vão começar a buscar cada vez mais autoconfiança, autorrespeito e autoestima. Mas não são lutas apenas autorreferentes, elas estão conectadas a demandas sociais mais ampliadas. Quem faz essa conexão é o alemão Axel Honneth. Ele vai dizer: essas lutas por autoconfiança estão vinculadas às lutas por afetos, às lutas por autorrespeito, às lutas por direitos e às lutas por autoconfiança, por autoestima, por estimas públicas.
Então, esse novo arranjo, evidentemente, vai produzir novas formas de poder, novas formas de governo e novas formas de lei. Não sem razão, é nesse momento que emergem as democracias no Ocidente como formas muito mais descentralizadas de poder, promovem igualmente uma pacificação social com o monopólio da violência pelo Estado. E também há, na passagem do século XVIII para o XIX, uma humanização das penas, uma reforma legal, a presunção da inocência, seguindo um pouco a máxima do Sócrates, que diz que é preferível sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Então, o que nós vimos até agora é que essas lutas por reconhecimento que nos levaram a uma crescente humanização e a uma crescente individualização, elas não surgiram com a internet, ainda que a internet nos reserve algo impactante, que é a massificação e a descentralização dessas lutas. Hoje, todos tentam ser vistos, lidos e ouvidos nesse novo ambiente social, que poderíamos chamar de hiperindividualismo. Quem conhece esse conceito é o filósofo francês Gilles Lipovetsky, um caro amigo que cedeu seu tempo para nós, e ninguém melhor do que o próprio para explicar a noção para nós. Oui, j'ai proposé il y a quelques années le paradigme d'hypermodernité en réaction contre le concept de postmodernité qui véhiculait l'idée qu'on était sorti de la modernité n'est pas juste. Nous approfondissons sans cesse la modernité, une modernité de plus en plus qui repose sur ses bases, ses principes de fond et qui ont été mis en place en gros au XVIIIe siècle. La dynamique de la technoscience, le marché autorégulé et la logique démocratique individualiste. Ces trois principes sont des inventions de la modernité, mais pendant très longtemps, pendant la première modernité, ces principes étaient contrariés, arrêtés, freinés par d'autres logiques. La religion, les traditions, des rôles sexuels, les grandes idéologies. Bon, bref, tout un ensemble de logiques sociales fonctionnaient comme des verrous par rapport à l'expansion de la modernité. Et l'essentiel, et désormais, la modernité n'a plus à se construire contre la société traditionnelle, la société religieuse. La société hypermoderne a bien sûr toujours des critiques. Elle porte des critiques sur, mais des critiques sur elle-même, sur la modernité elle-même. Donc, l'hypermodernité, c'est la radicalisation, l'exacerbation de ces trois logiques dont j'ai parlé. Aujourd'hui, le marché n'a plus de limites. On est dans un véritable impérialisme du marché qui colonise toutes les sphères de la vie. Individualiste, a fait tomber les anciens tradis, les identités collectives. Tout cela aujourd'hui est pulvérisé par la dynamique individualiste. Agora, Lipovetsky, eu queria tratar um pouquinho dos grupos identitários que vão se reunir através de conceitos como gênero, cor e etnia. Em que medida essa formação ela não entraria em contradição com essa sociedade hyper-individualiste? Et je crois qu'il n'y a pas nécessairement contradiction entre la revitalisation des communautés, et donc des identités communautaires, et la dynamique d'individualisation. Pourquoi est-ce que ce n'est pas contradictoire? Les affirmations identitaires sont choisies.
Autrefois, on appartenait à une communauté par naissance. On était catholique de père en fils. On ne s'interrogeait pas beaucoup sur le sens d'être catholique ou juif. C'est ça, voilà. On était catholique, et musulman ou juif comme on respire. Ça faisait partie de nous. Alors qu'aujourd'hui, les mouvements, ce sont des mouvements de réaffirmation identitaire. On choisit de se réapproprier une identité. Et donc, c'est conforme à une logique individualiste. Pourquoi? Parce que ce n'est plus subi. Ce n'est plus une chose que l'on reçoit de l'extérieur, mais c'est quelque chose de volontaire, quelque chose comme une recherche d'adhésion, de conquête de soi. Et c'est pour ça qu'il y a des formes radicales là-dedans. Tant que c'était traditionnel, les mouvements identitaires souvent se faisaient comme ça, en obéissant au passé. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes islamistes qui revendiquent leur identité musulmane le font par un mouvement d'adhésion personnelle, de certitude, de conviction. Et parce que c'est une conviction, alors ils l'affirment de manière parfois. Vous voyez, par exemple, en Europe, ne montraient pas leur religion, mais c'était de manière privée. Un certain nombre de juifs réaffirment leur identité de manière forte. Ils affichent leur identité dans l'esprit d'affirmation de soi. On était discret autrefois dans son identité. Aujourd'hui, on la revendique, on la montre avec ostentation. Les musulmans radicaux se font pousser la barbe. Il y a des signes d'ailleurs là qu'on appelle de radicalisation. Et c'est pour ça qu'il y a bien un mouvement d'hyper-authentitarisme là-dedans. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une conséquence du fait qu'aujourd'hui, c'est le résultat d'une volonté de conquête de soi, d'affirmation de soi. On est une logique collective, communautaire, mais cette logique communautaire, une logique d'affirmation de soi. No próximo bloco, o gênero, a cor, a etnia são uma informação sobre nós. Não são toda a informação sobre nós. Na visão do filósofo Gilles Lipovetsky, antigamente as pessoas eram discretas na sua identidade. Hoje elas a reivindicam, mostrando-a ostensivamente, numa vontade de conquista de si e de autoafirmação. segundo ele também, esse movimento é positivo por um lado, pois há um ideal de justiça, na medida em que grupos antes excluídos agora reivindicam os direitos universais. Mas há também em certos movimentos um hiperidentitarismo, o que pode trazer um risco de fratura da sociedade. Agora eu vou puxar um pouco então essa conversa para mim e trazer outras 5 características desses grupos hiperidentitários. A primeira delas é a ideia de dignidade humana. A gente vai ampliar a noção de dignidade na ideia de direitos humanos mais universais. A segunda característica desses grupos hiperidentitários seria a ideia de filiação. Eles vão ocupar o que antes esse espaço era preenchido pelos grupos religiosos que ofereciam ao sujeito um sentimento de pertencimento a um grupo e a algo maior. É o que o Émile Durkheim, em As Formas Elementares da Vida Religiosa, que ele publica em 1912, ele vai dizer, olha, geralmente quando as pessoas defendem uma crença, elas não estão somente defendendo uma ideia, elas estão defendendo também o seu próprio grupo
e a si mesmas, a sua identidade. Isso nos leva a uma terceira característica, que é essa reação forte, que a gente chama hoje de cancelamento, às discordâncias e às dissidências. Quanto às dissidências, eu acho que ainda tem um componente interessante, que é uma disputa interna mesmo por protagonismo. Eu costumo brincar que hoje nenhuma estátua contemporânea pode ser erguida por muito tempo, ela tende a ser derrubada, porque as pessoas não querem mais cultuar os outros, elas querem ser o próprio objeto de culto. Isso nos leva à quarta e à quinta características que estão relacionadas, que seria o seguinte: esses grupos hiperidentitários são distópicos. O que significa dizer que eles arquivaram uma ideia de futuro e passam a revisitar o passado, que seria a quinta característica, com dois objetivos. Geralmente, para a ideia de um ressarcimento justo e importante, histórico das injustiças que foram cometidas contra esses grupos, dessa herança maldita que a gente tem que se haver com ela. E, por outro lado, o segundo objetivo de voltar ao passado é por um certo enobrecimento de origem. Esse eu já acho um pouquinho mais complicado. Eu gosto sempre de ficar com o conselho da Simone de Beauvoir, que diz que estar fora do mundo não é uma boa posição para quem quer transformar o mundo. Na direção mesma de que a idealização pode ser tão perigosa quanto a estereotipização, a diabolização, senão a gente acaba criando, pelo avesso, a ideia de superioridade moral. Eu prefiro sempre ficar com essa ideia do humano limitado, cheio de contradições. Dito isso, apresentadas essas 5 características, eu acho que a gente se encontra hoje diante de um dilema, que eu poderia traduzir da seguinte maneira. Se, por um lado, esses grupos hiperidentitários são sintomas de uma democracia levada a cabo, por outro, esta hiperfragmentação pode ser ela mesma problemática para a democracia. Numa expressão muito feliz do Bugrat Zetan Todorov, seriam os inimigos íntimos da democracia. No sentido da gente começar a fazer uma política no estrito senso, e não uma política no lato senso, como a arte de unir os homens. Esse dilema também é apresentado pelo Gilles Lipovetsky. Ele usa um conceito muito interessante também, que ele vai chamar de pluralidade conflituosa. Vamos ouvi-lo outra vez? Derrière l'affirmation collective ou communautaire, il y a une dynamique en réalité de type individualiste. Les mouvements radicaux s'investissent dans ce mouvement idéaire comme une manière de regagner l'estime d'eux-mêmes, la fierté d'eux-mêmes. Et alors pour cela, ils montrent. Vous voyez également dans le mouvement islamiste le voile porté par les femmes. On le revendique de manière forte. Alors, tout ça fait que ça pose un problème. Parce que d'un côté, un certain nombre de ces courants vont dans le sens d'une émancipation. Par exemple, les mouvements gays, les mouvements d'identité sexuelle, de genre, ça va dans le sens de l'émancipation. D'un autre côté, il y a un risque, en effet, d'une conflictée accentuée dans la société à une face positive et une face qui l'est moins. Elle a une face positive parce que c'est un mouvement qui revendique des droits universels. C'est un idéal de justice, de droits semblables pour les hommes de toutes les couleurs. Le mouvement est positif. Mais il y a aussi dans certains courants
cet identitarisme, il y a un risque de fracture de la société. Parfois même, le retour d'un certain racialisme. On a troqué des races. Dans un certain nombre de mouvements noirs, par exemple, il y a l'idée que tous les Blancs sont des oppresseurs. Alors, le danger, c'est que ce mouvement identitariste, elle dresse les groupes les uns contre les autres. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. On prenait trop d'ampleur vers des conflits qui ne sont plus des conflits de classe, mais des conflits de communauté, des conflits d'ethnie. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Também acho, Lipovetsky, que não dá em boa coisa, especialmente essa ênfase excessiva nas nossas diferenças, que pode acabar se transformando, né, numa chave para a gente abrir uma caixa de Pandora de ressentimentos e de revanchismos. Eu gosto sempre de ficar com o conselho do pai da Malala. Quando eu li a biografia dela, foi uma das coisas que mais me impactou. E ele diz: a vingança é uma pedra que nunca se desgasta. Mas como é que a gente faz, então, para a gente sair desse impasse, onde as pessoas estão tão polarizadas, não querem colaborar? Eu me recordo de um artigo muito corajoso, escrito pelo professor americano Mark Lilla em 2016 no The New York Times, que ele estava analisando as eleições da Hillary versus o Trump, e ele vai dizer: apostar nas políticas identitárias não vence eleição. Que era necessário reconstruir uma ideia do nós, da cidadania. Mas aí eu me pergunto, até que ponto então a gente pode voltar a essa conexão mais ampla, mas sem perder as importantes conquistas dos grupos identitários? Para responder essa questão, eu vou trazer agora o meu neologismo, o individuanismo. E ele é composto por duas coisas, por esse humanismo e por uma ideia de indivíduo. E quando eu estou falando de indivíduo, eu estou dizendo, olha, não existem duas pessoas iguais, não existem dois homens iguais, não existem duas mulheres iguais. O gênero, a cor, a etnia são uma informação sobre nós. Não são toda a informação sobre nós. Por isso eu sempre acho perigoso, arriscado a gente voltar a se reunir por essas características, que a gente pode acabar reforçando uma coisa que a gente queria combater, que são os estereótipos, as naturalizações. Porque no limite, só eu posso falar por mim, nós temos trajetórias muito particulares. Mas isso não nos torna incomunicáveis, porque nós temos a humanidade em comum. E quando eu falo humanidade, eu estou falando em duas direções. A primeira de origem mesmo, porque o que se sabe até agora é que só existe uma raça, a humana. E também em termos sócio-históricos, nós fizemos um esforço muito grande para humanizarmos os outros, para respeitarmos o humanismo do outro. Que pode ser traduzido numa frase que circula na internet, que não tem autoria conhecida, que eu gosto muito, que diz: eu não preciso ser negro para lutar contra o racismo. Eu não preciso ser mulher para lutar contra o machismo. Nem homossexual para lutar contra a homofobia. Eu só preciso ser humano. No próximo bloco, nós não somos totalmente bons, nem somos totalmente maus. Abre aspas. A alma é uma só, hesitante entre diversas vontades. As lutas por reconhecimento nos conduziram a uma crescente humanização e individualização no Ocidente moderno. Esse processo, que ainda está em curso,
se depara atualmente com o hiperindividualismo, segundo Lipovetsky, acirrando ainda mais as disputas dos grupos e dos indivíduos por autoconfiança e autoestima. Esse é um impasse que se apresenta, pois se o que buscamos desde sempre é o reconhecimento ampliado, seria uma boa estratégia apostar apenas em nossas diferenças? Ou melhor, como preservá-las sem deixar de buscar a empatia, a identificação ampliada e o diálogo? O antídoto estaria na busca de um novo humanismo? Eu acho que não é só respeito, não. É responsabilidade, no sentido kantiano mesmo do termo, de não só a gente não prejudicar os outros, mas a gente favorecer, no que for possível, as finalidades dos outros, os sonhos dos outros, produzindo um humanismo empático, mas também ativo, por assim dizer. E eu me recordo sempre de dois autores que eu gosto muito, que pensam um pouco nessa linha, que é o escritor congolês Alama Bancu, que veio ao Brasil numa feira literária, e ele diz uma coisa muito bonita, ele falou: olha, eu acho que a gente está insistindo demais nas nossas diferenças. A gente devia agora voltar a unir os nossos imaginários em comum. Outro autor que faz isso numa outra direção, e que eu também aprecio muito, que é o sociólogo canadense Erving Goffman, que inclusive passou a vida toda estudando grupos estigmatizados, e ele chega a uma conclusão muito original. Ele diz: se nós queremos compreender a diferença, não é para a diferença que a gente deve olhar, é porque nós temos em comum. Me parece que diante dessas guerras culturais que usam como armas simbólicas a vergonha e a humilhação dos outros, o melhor antídoto seria este humanismo empático, ativo. E eu vou acrescentar outra coisa: tolerante. No sentido mesmo da gente entender as nossas limitações, as nossas contradições, que nós não temos toda essa razão do mundo, seguindo um pouco a bela máxima do Santo Agostinho, que diz: nós não somos totalmente bons, nem somos totalmente maus. Abre aspas. A alma é uma só, hesitante entre diversas vontades. E diante desse humano, então, contraditório, que acho que aí sim que a gente deve pensar para um projeto para o futuro, um projeto em comum, um futuro não romantizado, não idealizado. E quando eu falo isso, eu estou sempre me lembrando do puxão de orelha do Karl Popper, que vai dizer que todas as tentativas de criar o paraíso na Terra produziram verdadeiros infernos. E aí, é claro, ele está se recordando da experiência traumática do século XX, né, onde alguns líderes, acreditando terem descoberto o bem, querem impor a todos os demais que, segundo eles, estão alienados. E a gente sabe no que vai dar isso. Perseguição a quem pensa diferente, o totalitarismo, no final, assassinatos e o holocausto. Por mais que a gente saiba disso, tenhamos essa consciência, eu acho que isso não deve nos eximir de buscarmos um projeto em comum, que tenha unicamente como norte o respeito e a responsabilidade com o humanismo dos outros. Quem sabe assim a gente possa igualmente se humanizar e ver, enfim, o nosso rosto refletido neste mundo. E um tema que está sendo muito comentado nos chats, é a pergunta que eu vou te fazer, é como esta pandemia pode mudar ou não o curso desse processo hiperindividualista. Felipe, eu acho que em se tratando de hiperindividualismo, ninguém melhor que o próprio autor, o Lipovetsky, para responder essa questão para nós. Je ne vois pas en quoi la logique, enfin la pandémie ferait dérailler l'aspiration au mode de vie individualiste et consumériste. D'ailleurs, on le voit en ce moment en Europe où la crise recule, les passions, le goût pour le tourisme, les voyages, retourner dans les cafés, aller dans les magasins, tout ça repart. Je crois même que lorsque la crise, grâce à la vaccination, sera arrêtée,
Je crois qu'il va y avoir une fièvre de type individualiste. C'est pas, à mon avis, le collectif qui va regagner des galons, c'est les passions aux réjouissances, au plaisir de type consumériste. Ces passions-là de type individualiste et consumériste, c'est pas, il faut pas le penser comme un effet de manipulation par le marketing, par le capitalisme diabolique. C'est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, les passions à la consommation s'enracinent dans une société où il n'y a plus de tradition, où il y a un appétit de profiter de la vie, de jouir de la vie ici-bas. On ne veut plus renoncer aux choses, on ne veut plus de sacrifices. Un appétit de bonheur qui se réalise pas toujours, même naturellement, hein, mais l'appétit, il est là. Et la crise du Covid, elle va au contraire, je crois, l'accentuer quand les gens seront protégés grâce au vaccin. Je ne pense pas donc qu'il faille penser la crise du Covid-19 comme la voie qui va bouleverser, qui va faire changer la dynamique du capitalisme ou la dynamique de l'individualisme. Ça, je ne le crois pas du tout. Les forces en présence, encore une fois, la dynamique, la logique du marché, la logique de l'individualité, c'est désormais constitue le code génétique, en quelque sorte, de nos sociétés hypermodernes. Et la crise que nous connaissons, la crise sanitaire, elle a des effets, mais encore une fois, plus dans l'accentuation des logiques de l'hypermodernité plutôt que dans leur négation. Eu só quero acrescentar, se é que eu posso respeitosamente, né, uma reflexão sobre esse lugar. Eu acho que se por um lado o Lipovetsky também é importante dizer, ele nunca pensa o hiperindividualismo como algo absolutamente negativo. A gente sabe, até de certa forma fui demonstrando aí durante a nossa conversa, de como isso também traz para nós um conjunto de liberdades, de podermos ter um rosto neste mundo. Mas eu acho que também tem, paralelamente, acontecendo algo que, além do consumo, como Lipovetsky expôs muito bem, a gente está diante da morte. Eu acho que esse fator é muito importante. Tem uma coisa bonita do Luc Ferry, que inclusive é amigo do Lipovetsky, que diz que a gente não teme, o maior temor, o maior medo que a gente tem não é o da nossa própria morte. É da morte de alguém que a gente ama, das pessoas que estão próximas. Eu acho que isso altera o nosso modo de ver a vida, de refletir sobre a vida. Então, acho que se por um lado vai haver um grupo que vai incentivar esse viver aqui agora, né, dada essa aparência da finitude da vida que agora está diante de nós, mas há um outro grupo também que vai reagir, creio eu, de uma outra maneira, entendendo a importância das relações com os outros. Acho que esse nosso isolamento deu a medida da nossa dependência afetiva com os outros. Eu acho que isso também não é uma questão menor. Eu acho que ela pode efetivamente produzir uma mudança nesse outro grupo que vai entender de outra maneira. Quem sabe o individualismo que eu estou lançando, eu acho que ele é um pouco uma síntese, um reequilíbrio desses processos, pode se dar mais adiante, porque eu sempre entendo que o excesso de uma coisa sempre anuncia o seu fim. Então, quem sabe a gente esteja no outono do hiperindividualismo. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. O que de fato é
o processo de individuação das mulheres, como autoconstrução, construção de si independente do outro. Se é possível dizer isso, porque na vida social, a vida social é vida coletiva, nunca é independente dos outros.